bem-vindo à máxima transmissão do Investidor Digital 1212. Nos encontramos aqui todo dia para conversar sobre investimentos imobiliários. Mais especificamente, estaremos falando sobre como fazer possível investir em apartamentos e fazer eles se pagar sozinho. Não é que magicamente um apartamento se paga sozinho. Nós, como microinvestidores, precisamos entender como mexer com aquelas variáveis que fazem que o aluguel seja maior que o financiamento. E estarei compartilhando hoje junto com minha amiga Vanessa Medeiros, minha amiga, minha sócia, minha parceira nessa jornada que ajuda a microinvestidores construir comunidades para negociar com as incorporadoras. Qual que é o tema de hoje, Vanessa? Nos explica aí o que estamos fazendo todo mundo aqui hoje. Vamos lá, hoje vamos falar sobre um tema que diz: jamais faça um investimento em apartamento para fazer ele se pagar sozinho, sem antes entender esse primeiro ponto, entender isso primeiro. Tem uma coisa que você precisa entender antes de tomar qualquer decisão na tua vida, antes de você sair correndo para conversar com alguma incorporadora. Vamos entender algumas coisas antes, que isso vai lhe poupar dinheiro, tempo e sono, entendeu? Se você entender isso que a gente vai trazer aqui para você, vai ficar muito mais fácil o caminho que você vai trilhar. E, olha só, estou aqui com a minha folha de louro, minha coroa de folha de louro, não é à toa. Por que eu tô com isso aqui, Inácio? Eu vou explicar, calma aí. Eu vou ficar mais bonita agora, que eu já tô bonita, vou ficar mais bonita ainda. Tô guardando a minha, hein? Ó, tá aqui guardada a sua já. Isso aqui tem um significado que só quem tá com a gente entende. Isso aqui significa me tornar imperadora da minha própria história. Isso aqui significa, a folha de louro, ela é colocada na cabeça dos generais quando eles voltam da guerra vitoriosos. E é exatamente isso que a gente está aqui. A gente está construindo, a gente está se preparando para uma batalha. A batalha da nossa liberdade financeira. E para isso a gente precisa se munir. A gente precisa, assim, de espada, escudo. A gente precisa de tudo para conseguir, tudo que nos proteja para conseguir passar ilesos nessa batalha que vai acontecer. E aqui nós estamos todos os dias compartilhando com você como é que você coloca o seu peitoral para se proteger. Como é que você afia a tua espada para conseguir fazer isso aqui de forma financeiramente responsável. Como é que você perde um medo de ir para cima, de estar na linha de frente da sua história? É um exercício diário, por isso que a gente está aqui todos os dias, e não é para qualquer um. Já digo que aqui não é para todo mundo. Não é. Se você quer construir uma história diferente para você, já começa essa aula que vai ser magnífica para quem tem sangue no olho, vai ficar até o final para entender essa parada aqui. A maioria das pessoas se comportam da mesma forma. A maioria das pessoas tem os mesmos resultados. A maioria das pessoas não vão ir até o final desse negócio aqui com a gente. E tá tudo bem. Eu não quero todo mundo. Tá tudo bem. Aqui não é uma comunidade de pagou, levou, né? Aqui é para todo mundo, não é não. Então, estaremos aqui todos os dias, mas eu só estou contando mesmo com quem está afim de fazer alguma coisa diferente com a sua própria história, porque todo mundo quer, Inácio, todo mundo quer. Eu quero ter mais grana, eu quero ter tranquilidade financeira, eu quero ter minha casa própria, não quero pagar 3 vezes o valor do financiamento, eu quero, mas na hora de fazer o negócio, de se comprometer consigo mesmo, sentar a bunda na cadeira e escutar o que tem que escutar, para ter o conhecimento que ainda não tem, porque se tivesse, já tinha, aí a gente passa a peneira, entendeu? Nessa peneirada vai ficar muita gente para trás, e eu tô aqui para curtir de camarote, porque eu sei sempre quem é que vai até o final. Boa. Vanessa, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho
a história, por que a gente bota tanta história no romano, é porque a gente carinhosamente, eu não sei se vem daquela frase que todos os caminhos levam para Roma, mas nossa Roma, aqui na Broca Digitais, é construir comunidades de microinvestidores, não grandes investidores, microinvestidores, pessoas comuns, que, sei lá, tenham capacidade de gerar uma renda mensual, ou capacidade de demonstrar que conseguirão uma renda mensual, e lutam para conquistar, chegar a Roma, chegar à nossa meta. A meta é conseguir investir em apartamentos e fazerem com que se paguem sozinhos. Isso é quando o aluguel é maior que a cota, que é a parcela do financiamento. Tá? E já faz um tempo que a gente está fazendo isso no mundo todo. Começamos no Chile, fomos para México, fomos para Espanha, e agora é a vez do Brasil. Já temos investidores brasileiros já, e essa comunidade está crescendo. Está crescendo mais rápido do que eu imaginei de fato. Está me deixando um pouquinho assustado, porque cresce e cresce e cresce e cresce, como disse Vanessa. Não é todo mundo que vai conquistar, chegar a Roma. Vai ter pessoas que vão ficar pelo caminho mesmo. A gente não vende curso online. A gente ensina a fazer os investimentos certos. A gente ensina a mexer com as variáveis. E logo apontamos com o dedo. Esse investimento aqui, ó. Aí você decide se esse é o momento de investir ou não. Temos dois jeitos de te ajudar a conseguir isso. Um é com conhecimento, lives, vídeos, aulas, e pode deixar que a gente vai fazer nosso 150% de esforço para te ensinar a fazer isso. De fato, a gente já tem uma data marcada para o nosso próximo workshop, que são 3 aulas milimetricamente estudadas para transformar uma pessoa do absoluto zero a conseguir investir em apartamento de forma financeiramente responsável. E o segundo jeito é te ajudando com uma análise financeira. Não é uma reunião de venda, a gente não é uma incorporadora que tem 150 projetos, a gente trabalha com um projeto, um estoque muito bem negociado. Quando temos, preparamos essas aulas que a Vanessa e eu estamos te falando aqui. Então, hoje é a vez de falar daquele erro, daquela coisa que, se você não fazer antes de investir, você pode se ferrar mesmo no seu investimento. Especialmente ou com muito foco no fato do que se você está querendo que o apartamento se pague sozinho. E não estou falando do financiamento, não. Nem estou falando da entrada. Informação pode ser, mas eu queria aprofundar que tipo de informação. Só que antes disso, eu queria que a Vanessa me ajudasse a explicar por que não é mágica que um apartamento vai se pagar sozinho. Outro dia eu recebi uma mensagem assim no Instagram. Fazer o apartamento se pagar sozinho é fácil, é só alugar ele. Eu falei, boa sorte. Boa sorte, bonitão. É óbvio, né? É só alugar ele, mas tem gente que acha que isso acontece, que é mágica, que isso vai acontecer com qualquer apartamento que eu invista, qualquer apartamento que eu pegar lá e colocar ele para alugar, ele vai se pagar sozinho. Cara, não é assim. Tá? Por isso que tem muita gente que acha que é só fazer isso, vai lá, faz o investimento, e o que acontece? Eu recebo várias pessoas mandando mensagem do tipo, olha, eu investi, mas eu tô tendo que pagar a parcela do financiamento, porque ele não se paga sozinho. Como assim não se paga sozinho? A pessoa tá aqui, entendeu? É um desses detalhes. Pô, a pessoa não entendeu o que ela tinha que perceber, ajustar antes de fazer o investimento. Então, é uma ilusão, acreditar que o apartamento irá se pagar sozinho sem você fazer absolutamente nada. Então, aqui não é um convite para você ganhar dinheiro fácil. Esquece, isso aqui não está disponível aqui. Isso aqui é possível,
mas existem critérios que você tem que seguir para que você faça isso de forma financeiramente responsável, para que você não caia em golpe, para que você tenha um apartamento que vai se pagar com o próprio aluguel, entendeu? Então, para isso, primeira coisa que você tem que estar ciente é de que isso não vai acontecer como uma mágica, não vai ser algo que vai acontecer naturalmente, a gente vai fazer isso acontecer, é diferente. É diferente de você falar assim, eu vou investir aqui, vamos ver o que dá. Não, cara, não é ver o que dá. Antes de assinar o contrato, a gente tem que analisar algumas coisas que são fundamentais para o negócio funcionar. O Inácio deu sorte no primeiro investimento dele. Eu dei sorte no meu primeiro. Não dei tanta sorte como do Inácio, que se valorizou o empreendimento que eu investi, se valorizou, mas nada comparado ao que aconteceu com o Inácio, entendeu? Foi na sorte. Mas tem muita gente que tenta na sorte e se lasca. Bonito. Tem que ele mesmo pagar o empreendimento, às vezes não se valoriza. Então, aqui é o lugar de você conquistar o olhar de águila, que nem diz o Inácio. Águila de propósito, águila. Sabe aquele bicho, Inácio, que voa alto, sozinho, Sim. em cima das nuvens? Esse bicho não voa em bando. A nossa águia e a águila do Inácio não voa em bando. Ela voa sozinha. Então, ela tem uma visão privilegiada, ela consegue enxergar o coelho entrando na toca, Inácio, a 3 km de distância. Uau. E ela vai num voo só, pá, e pega o bichinho. Aqui a gente está aprendendo algo muito semelhante. Visão de águia, para a gente ir, pá, certeiro. Qual é o empreendimento que eu posso investir, que eu vou poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que eu fiz um bom negócio, sabendo que, apesar dos riscos que todo investimento envolve, eu estou no investimento que é mais seguro. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção agora. Anota isso em algum lugar. Escreve nos comentários. O apartamento, é uma ilusão achar que o apartamento vai se pagar sozinho sem a gente fazer nada. Se você entender, é isso que a gente está falando aqui, e por que disso que a gente já vai começar a soltar daqui a pouquinho, você já está anos-luz na frente de quem não está entendendo essa parada. Eu vou falar agora, Vanessa, que você deu essa introdução dos principais erros do investidor, tá? Vou começar pelo que não tem que ser, pelo que não tem que ser feito. Inclusive, você tinha botado aqui os principais erros dos investidores. Só que eu quero ser mais acedo. E vou te falar que o principal erro, tem mais. Só que hoje não vai dar para falar de todos. Vamos ter que falar de mais, vamos ter que utilizar mais tempo para isso. Só que tem um erro que é muito grave e que vai deixar você perdendo dinheiro ou, não sei se perdendo dinheiro é a palavra certa, vai deixar você sofrendo mesmo. Que vai deixar você sem a possibilidade de fazer com que ele se pague sozinho. Ou seja, que o aluguel seja maior que o financiamento, que a parcela do financiamento. Porque, como a Vanessa estava falando, não é que magicamente se pagam sozinhos. Tem que ter estratégia atrás. A boa notícia de tudo isso é que 80% do trabalho do investidor imobiliário é agora. Antes de investir. Antes de tomar uma decisão. 80%. O outro 10% é quando você está analisando o projeto. E o outro 10% é o músculo da entrada, o músculo do financiamento, que é a parte de execução mesmo. A execução é dar trabalho, e-mail para lá, cá, e-mail para lá, banco, entrega de chaves,
dá um trabalho. Documentação, tá. Isso aí é 10, 15% no máximo. 15% do trabalho é essa parada que todo mundo acha que é o mais importante. É só. Só 15%. Tipo assim, e isso ali já é exagerando, entendeu? O outro dia eu estava falando com um amigo, nossa, como dá trabalho isso aqui, deu, não sei o que, o cara estava investindo em 5 apartamentos. E a gente começou a calcular quantas horas ele tinha investido, enviando e-mail para cá, e-mail, e falando com um, falando com outro. Ele tinha investido, no total, 45 horas. Que seria mais ou menos uma semana de trabalho. Uma semana de trabalho para investir em 5 apartamentos é de graça, considerando que ele vai fazer uma semana de trabalho e não vai fazer mais nada. E está garantindo o futuro da família dele. Eu falei, quantas horas tu investe só para chegar no final do mês? Quanto o quê? Quanto que ele investe em horas de trabalho para chegar no final do mês? Para conseguir ter um salário no final do mês. Então, quando você compara desse jeito, a preparação é o verdadeiro trabalho nosso. E quando eu falo preparação, você pode ler o livro, pode, sei lá, delegar no assessor, ele vai te cobrar. Ou você pode começar a entender por você mesmo, ou mesmo, quais são aquelas variáveis, tá? E vou começar bem agressivo. Isso aqui é o principal erro que eu vejo nas pessoas que querem investir em apartamentos, tentam fazer com que se paguem sozinhos e não se preocupam desse erro aqui. Qual que será esse erro, Inácio? E o erro é o aluguel. Como assim, Inácio? Cuidado que quando eu estou falando de aluguel, não estou falando só de procurar um bom inquilino que cuide da tua propriedade e pague pontualmente. É muito mais profundo e amplo do que isso. Quando a gente fala de aluguel, o aluguel representa os ingressos do nosso negócio imobiliário. Como qualquer outro negócio, nós temos ingressos e custos. A maioria de nós, para fazer um investimento imobiliário, quando começamos de forma intuitiva, resolvemos a entrada, resolvemos o financiamento e acabou. Na entrega de chaves que você se lembra. E agora? Quem que vai me ajudar a alugar esse apartamento aqui? E aí, nesse momento, já depois de 1 ano ou 2 pagando a entrada, depois de não sei quantas horas conseguindo o melhor financiamento possível, você conseguiu a entrega das suas chaves e você se lembra que tem que ser alugado. E é ali que você descobre que esse setor, essa área aí onde você investiu, onde que você achou que estava fazendo um super bom negócio porque você comprou barato, descobre que verdadeiramente era barato porque ninguém queria morar ali. E você tem todos os custos do investimento imobiliário e não tem o ingresso do seu investimento imobiliário. Que é o aluguel. A primeira coisa, que é o aluguel. A primeira coisa que você tem que procurar de um investimento imobiliário não é se ele é bonito, maravilhoso. Não é se ele tem boa vista. É se tem demanda de aluguel. Tem demanda de aluguel hoje? Sim ou não? Vamos supor que seja sim. Beleza. Bom. Começamos bem. Só que isso aí ainda é insuficiente. Como assim, Inácio? Se tem demanda de aluguel alta? A pergunta não é se tem demanda de aluguel alta. Será que tem demanda de aluguel alta e crescente? Ou seja, que hoje é alta, mas na data de entrega será mais alta ainda? Se a resposta a essa pergunta fosse sim, sim, dupla confirmação. Então você está frente a um projeto que se apresenta como muito provavelmente seja um bom investimento. Daí para frente você pode errar em muita coisa. Pode errar na tipologia, na incorporadora, na construtora, pode errar na altura do apartamento, na orientação. Saída do sol. Saída do sol, pôr do sol. Pode errar nessa, né, que é o apartamento. Mas tu não pode me errar nessa aqui. Vou levar o exemplo no extremo só para as pessoas entenderem. Vamos supor que você decide investir num projeto que está sendo construído
lá no final da Patagônia. E tá barato demais. Nossa, em comparação com a minha cidade, em comparação com São Paulo, o valor metro quadrado de lá é super barato. Nossa, e você faça um investimento barato mesmo. Só que você, depois de entrega da chave, descobre que ninguém quer morar lá. Por quê? Para chegar até lá, você tem que pegar um avião. Depois de um avião, tem que pegar um trem. Depois do trem, um táxi. Depois do táxi, tem que cruzar ainda o rio, que não tem ponte. Tem que cruzar o rio numa lancha, um bote assim, não sei. Botar o carro. E depois disso, tem que cruzar ainda mais um morro. E do outro lado, lá no final, está um empreendimento. Patagônia tem gente que não conhece, nunca foi para o Chile e não vai saber. Eu vou dar um exemplo mais regional. Bem lá atrás, no cu do mundo. No cu do mundo, onde Judas perdeu a meia. Eu moro em Saltinho, que já é uma cidade desse tamanhozinho, assim. Sim. Aí, meu pai, ele mora num sítio que tem que pegar o carro e andar umas... Se você for pé de chumbo, que nem eu, você chega lá em 30 minutos, 35 minutos. Se você for que nem meu marido, que vai escolhendo as pedrinhas que vai passar com o carro, você leva uns 45 minutos para chegar lá. De carro, estrada de terra. E aí tem um lugar onde ele mora, se chover, ninguém entra, ninguém sai, fica ilhado. Que enche de água, ninguém consegue passar naquela estradinha abençoada de terra que tem lá. Ou seja, vai se valorizar. É barato lá? Opa, você quer comprar um terreno lá, você vai pagar baratinho. É bom negócio? Pois talvez daqui 100 anos. Pois é. Você tem 100 anos para esperar e se valorizar o dinheiro que você vai colocar nesse sítio lá perto da casa do meu pai hoje? Não tenho 100 anos. Eu preciso que o negócio seja rapidinho. 4 anos, 6 anos. Tipo assim, 10 anos no máximo. Entre 8 e 12 já tá... Tô vendendo já. Talvez antes. Então, o principal erro é esse, gente. Não cuidar do aluguel. Não cuidar dos ingressos do meu negócio. Ingressos que têm que ser altos e crescentes. Quando eu consigo entender aquelas variáveis que fazem de alta demanda de aluguel e essa demanda de aluguel seja crescente, beleza, eu consegui resolver checklist. Pum, daí para frente, daí é fácil. Daí eu calculo o financiamento que fique na área. Eu consigo investir em um apartamento que mais ou menos... baseado no meu orçamento, da minha renda, das minhas dívidas, do meu patrimônio, ou seja, baseado na minha capacidade de conseguir um financiamento adequado, eu faço um investimento adequado com isso. Me ajuda aí, Vanessa, que tem alguém batendo na porta aqui. Pode entrar. Tem alguém batendo na porta? Sim, desculpa. Tá. É que, assim, uma vez que você entendeu que ali tem uma alta demanda de aluguel crescente, você não vai ficar com... que delícia! Chegou coisa. Participante especial na live, senhor Tomás. Ele abriu a porta e entrou. Ele até foi educado, que até bateu na porta. Foi bem educado mesmo. Então, aí quando você entende isso, você já tem condições de fazer o seu... Já é legal, porque se tem demanda de aluguel crescente lá, qual que é a segunda variável? Coloca aí nos comentários quem chuta. Quem é que chuta qual é a segunda variável que a gente pode mexer para fazer o apartamento se pagar sozinho? Tem demanda de aluguel. Povo de Deus, tem demanda de aluguel esse empreendimento que a gente escolheu. Beleza. E aí? E crescente. O que eu faço depois? E crescente. O que a gente faz depois? Qual seria o seu próximo passo? Sem medo de errar, coloca aí, aproveita que no YouTube é mais difícil da gente entender, não tem, achar quem é você aqui. Mas você saberia qual é o seu próximo passo? Se você sabe, coloca aqui para mim. Você tem um delayzinho? Sim, tem um delay como de 2, 3 minutos. Então, acho que a gente vai... Eu não vou ficar esperando 2, 3 minutos, não. Não vai dar para esperar 2, 3 minutos. O seu próximo passo é, como é que eu tenho certeza que o aluguel é maior do que a parcela do meu financiamento? Como que eu faço para isso acontecer? Porque de nada adianta se você tem uma alta demanda de aluguel, só que o aluguel é menor do que a parcela do seu financiamento. Ainda assim, vamos dizer assim, que você pode fazer um bom
negócio, mas você vai ter que pagar talvez uma parte ali da parcela do financiamento. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o aluguel se pague 100% sozinho. Confere, se tiver mais alguém aqui que quer alguma coisa diferente disso, tá tudo bem também, comenta aí. Eu pretendo que o apartamento se pague 100%. Bora. Então, esse é o segundo passo, vamos dizer assim, né? Como é que você calcula, faz esse cálculo e move essas variáveis. Fica tranquilo, relaxa, respira, minha querida e meu querido. Workshop Desafios do Investimento Imobiliário está chegando para isso, para a gente ir no detalhe do detalhe. Aqui é para você entender o macro. Então, vamos lá. Só que, beleza, tá, preciso calcular, né, a parte financeira, fazer o cálculo de mais ou menos quanto que será o aluguel, como que está hoje, quanto que eu posso projetar será no futuro. E eu faço o cálculo de como que será o meu financiamento, a taxa de juros de hoje, como que poderá ser no futuro. Graças a Deus, as taxas de juros no Brasil estão baixando, ou a expectativa é que as taxas de juros do Brasil nos próximos 24 meses tem uma tendência a diminuir, não a aumentar. Bem pelo contrário que era nos últimos 24, ou seja, chegou até aqui e agora vamos começar a descer. Portanto, se você investir no apartamento hoje, a probabilidade de você, quando você tirar o financiamento, seja a taxa de juros mais baixa do que hoje, é uma possibilidade alta disso acontecer. Então, a gente está falando de que a variável mais importante, as variáveis que você precisa mexer para fazer que o apartamento se pague sozinho. A variável mais importante é o ingresso. Se a variável mais importante é o ingresso, e já entendemos que tem que ser um ingresso, um aluguel alto, crescente, então podemos decantar o negócio, podemos botar a bola no chão. Aqui tu não só aprende por investimentos imobiliários, também aprendendo um pouquinho de português, de espanhol. Espanhol, muito bem. Então, eu estava falando que tu bota a bola no chão e vamos ver, beleza. Como que eu garanto um bom inquilino agora? Porque se o aluguel é a minha fonte de ingresso, quem paga o aluguel é o inquilino. Então, portanto, bora procurar um bom inquilino. E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso de várias formas diferentes. A opção intuitiva seria investir perto de casa, onde que eu tô, onde que eu moro. Só que investir onde que eu moro vai em contra do princípio número 1, que é investir onde que é mais rentável, onde que tem demanda de aluguel. Se casualmente eu moro em uma cidade, que nem a Vanessa, que nem eu, Saltinho, Três Coroas, Vanessa mora no interior do São Paulo, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, perto de Gramado. Se na minha cidade não tem muita demanda de aluguel, e essa demanda de aluguel ainda vai piorar, não é crescente, e pode ser que seja decrescente, eu moro na cidade, por exemplo, da indústria do sapato. Ixi, a indústria do sapato sofreu algumas mudanças com a chegada dos sapatos importados. A China, meio que nos últimos 10, 15 anos, alterou um pouquinho o mercado. Então, portanto, essa cidade, que era principalmente de sapateiros, teve que... Então, se casualmente eu não moro em São Paulo, por exemplo, uma futura linha de estação de metrô, significa que eu não posso investir? Eu estou ferrado, então. Como é que é a história? Aí, por que eu estou querendo investir perto da minha cidade? É porque eu tenho medo. Quem que vai administrar? Quem que vai cuidar? Quem que vai entrevistar os candidatos para serem meus inquilinos? Então, o segredo de uma boa administração para garantir os ingressos estáveis e, idealmente, crescentes no tempo, é uma boa administração. Uma administração profissional. E para você conseguir uma administração profissional, você precisa investir no produto que esse tipo de empresas que administram profissionalmente prédios aceite. Não é qualquer apartamento que uma administradora aceita. Vamos botar um exemplo para você entender o conceito que eu estou tentando explicar aqui. Vamos supor que eu fosse o diretor de compra ou investimento de um fundo de investimento imobiliário.
Eu, Inácio Corrales. Minha responsabilidade é procurar prédios para investir. Eu tenho uma granona desse tamanho, um monte de grana, e meu trabalho é botar esse dinheiro da conta corrente para o investimento imobiliário. Eu preciso comprar um prédio completo, só que esse prédio preciso alugá-lo e que tem que ser valorizado. E tem que manter todo ele alugado, completo. E são, sei lá, 200 apartamentos. Aonde tu acha que eu investiria? Saltinho, Três Coroas ou São Paulo? Bom, as chances são que um fundo de investimento imobiliário daria a maior preferência para São Paulo. Não é que São Paulo seja o único lugar no planeta que tem alta demanda de aluguel crescente. Não estou dizendo isso, estou dando um exemplo. E outra, o tipo de prédio que eu vou procurar é um prédio que esteja construído e desenhado para ser alugado, para se morar bem ali, para que o meu inquilino tenha uma alta qualidade de vida, para manter ele fixo o maior tempo possível. Agora, nem toda vez manter ele muito tempo fixo é um bom negócio. Às vezes, bem administrado o prédio e os apartamentos do prédio, às vezes uma rotação do inquilino é uma boa. Por quê? Porque eu preciso, se eu estou localizado em um setor de muita demanda de aluguel e é muito crescente, os contratos de 1 ano ou até 3 anos podem ser prejudiciais para meus ingressos, porque se o aluguel do primeiro ano fosse, vamos chutar aí, R$2.000, e já para o terceiro ano está em 2.500, eu perdi, sei lá, 1 ano ou 2 de aluguel de R$500 por mês, entendeu? Eu preciso de ter a possibilidade de renegociar com o inquilino atual ou trocar um inquilino rapidamente. Contratualmente falando, legalmente falando. Tá? Então, nem sempre é uma boa ideia ter apartamentos, por exemplo, de 4 dormitórios, todos em suítes, super luxo, porque essa família que aluga super luxo, primeiro, são poucas, e segundo, quando você achar, ela pode ficar 5, 10, 15 anos no seu apartamento, que parece uma excelente ideia, só que você não consegue pegar os incrementos de aluguel no mercado. Você fica... Você não consegue pegar quando o aluguel aumenta, o mercado aumenta o aluguel, se você não troca o inquilino ou não coloca isso em contrato, você não consegue ir pegando essa valorização do mercado. Exatamente. Então, se eu fosse comprar um prédio em São Paulo, eu precisaria que um prédio tivesse rotação. E eu contrataria uma empresa. Eu não vou administrar 200 apartamentos. Eu vou contratar uma empresa que administra o prédio e todos os apartamentos do prédio. Entendeu? Para que se produza a máxima eficiência na rotação de inquilinos, idealmente trabalhar com uma lista de espera de pessoas querendo entrar nos apartamentos. Um projeto de 100 apartamentos, 150, 200 apartamentos, que em São Paulo é muito comum, todo final de semana tem troca de inquilino. Todo final de semana. Eu já morei toda a minha vida em cidade grande, agora moro no interior, mas minha vida completa morei em Santiago do Chile, uma cidade de 6 milhões de habitantes. Então, eu sei o que é morar em prédio. Cidade movimentada. Nunca morei em São Paulo, mas São Paulo é 10 vezes o tamanho de... Não 10 vezes não, mas 6 milhões, uns 20, 25 milhões de habitantes em São Paulo hoje em dia. Mais ou menos isso, né? Deixa eu ver aqui. Não lembro de cor. 3, 4 vezes. O que eu estou querendo falar, o argumento que estou tentando botar aqui na mesa é que o crescimento de São Paulo é estratosférico. Ok? Então, logo que você entende que a variável mais importante é o ingresso do seu negócio, garantir a estabilidade desse ingresso é muito importante também. Faz parte do pacote de variáveis que você tem que entender e saber como administrar. Tá? Então, não faz muita diferença, honestamente. Por exemplo, vou dar um exemplo de variáveis que não são tão relevantes e que as pessoas acreditam que são super importantes e que não são importantes. Não sei se vocês já perceberam que o valor de um apartamento na planta não é o mesmo que um apartamento na cobertura. Concorda?
Mas é mais caro a cobertura, concordo. Geralmente, as incorporadoras vendem mais caro os pisos mais altos. Tem umas regras aí que as incorporadoras utilizam. Só que o valor do aluguel do andar 10 não é violentamente mais caro do que o primeiro andar ou o segundo andar. Não tem essa diferença no aluguel. Então, portanto, não faz tanta diferença investir num apartamento exatamente igual no andar 3 que no andar 10. Tá entendendo? Por quê? Porque o valor do aluguel não muda. Muda só o investimento inicial. Outro ângulo que você poderia me contra-argumentar seria, mas a valorização do apartamento de... vamos supor que a diferença fosse 50 mil reais. O apartamento do andar 10 é 550 mil e do andar 3 é 500 mil. Aí a valorização do prédio foi de 10% no ano. Então, portanto, o apartamento de 5.050, de 550, valorizou proporcionalmente mais. Isso está certo. É verdade. Ou seja, se você tem a capacidade... Então, sendo um pouquinho mais matemático na minha resposta. Se o prédio tem apartamentos de 2 quartos e apartamentos de 1 quarto, e você pode comprar tanto apartamento de 1 quarto como apartamento de 2 quartos, dado que você também ganha pela valorização do imóvel, seria interessante analisar se é melhor negócio comprar um apartamento maior ou 2 apartamentos menores. Vai depender de sua capacidade de financiamento. O que capacidade de financiamento, depende também se a pessoa tem um pouco de entrada para dar, porque às vezes eu tenho entrada para pagar à vista uma entrada, e aí compensa mais pegar 2 apartamentos a 50% de entrada cada um, para você poder ganhar sobre a rentabilização do dobro, né? De 2 daí no caso. Só que não é a quantidade de apartamentos, é a base de alavancagem que você tem com o financiamento. Alavancagem se fala? Alavancagem. Alavancagem. É a base... Por exemplo, eu tenho... O que é melhor, Inácio? Um apartamento de 500 mil ou 2 apartamentos de 250? Bom, vamos supor que estivessem exatamente no mesmo prédio, exatamente na mesma localização, você comprou exatamente tudo igual. Aí fica muito difícil você decidir um apartamento de 500 mil versus 2 apartamentos de 250 no mesmo prédio. O argumento seria, eu tenho mais flexibilidade, posso vender 1, 2. Se tenho 2, posso vender só 1, por exemplo. Tenho risco diversificado, E o contra-argumento seria, mas também tem mais trabalho, tem que procurar 2 inquilinos. Entendeu? Mas só que se a gente vai fazer naquele esquema de comunidade, que não sei se vocês sabem, né? Mas aqui em comunidade a gente tem menos trabalho quando a gente investe. Último argumento que eu queria dar, para eu conseguir me expressar no que eu queria, o ângulo que eu queria dar para vocês. Vou ir para o outro extremo. O que é melhor? Vem um cara e me diz, olha, eu tenho 10 apartamentos, cada um de 100 mil reais. Você tem um patrimônio de ativos total por 1 milhão. Versus o colega dele, que tem um apartamento de 1 milhão de reais. Quem é melhor? Entendeu? Não é a quantidade de apartamento. É o valor absoluto daquele ativo que você está gerando patrimônio. Entendeu? É quanto que aquele patrimônio... É o quanto que, no final das contas, eu vou ter de patrimônio com aquele investimento. Isso. Exatamente aí. Então, não é quantidade de apartamento. É o valor absoluto, o valor sobre aquele valor sobre o qual você vai ganhar valorização. Se você me diz, eu tenho um apartamento de 500 mil versus um apartamento de 1 milhão, qual que vai ter mais valorização? Vamos supor que esteja no mesmo prédio, na mesma localização, exatamente igual, um vale 1 milhão e outro vale 500 mil. No mesmo período de tempo, vamos supor que o prédio todo se valorizou 10%, você ganhou 100 mil, se você investiu em um apartamento de 1 milhão,
e no outro ganhei uns 50 mil, no mesmo tempo. Calma aí, que é muita conta, muita conta. É muita conta, é muita conta. Você vai num apartamento de 1 milhão, se você vai pagar 20% da entrada, você vai estar pagando 200 mil. Não, vamos supor que você comprou um apartamento à vista. Ah, tá. Vamos supor. Eu estou tentando fazer ver que o que interessa não é a quantidade, o que interessa é o valor absoluto. Entendi, 10% de 1 milhão é muito mais que... Isso. Muito mais, é o dobro que 10% de 500 mil. 500 mil, isso. Muito obrigado, Vanessa, você simplificou. É uma frase. Então, às vezes a pessoa tem o dinheiro para dar de entrada à vista, ela pode estar perdendo a oportunidade, então, de estar ganhando sobre a valorização de, tipo, eu tenho dinheiro à vista, Vanessa, para comprar um apartamento de 500 mil. O dinheiro à vista do empreendimento. Às vezes ela pode estar perdendo dinheiro porque ela poderia estar investindo em 2 e ganhando sobre a valorização de 2, enfim. Isso. Então, é fácil se confundir que o melhor... eu tenho 10 apartamentos, você só tem um. Tá, mas espera aí. O interesse não é a quantidade. Então, se você começa a analisar desse jeito, então o cara que consegue mais financiamento é o cara que tem um ativo maior e uma base de valorização maior. Então, quando você entra nesse mundo e você começa a falar com outros investidores, fica uma conversa meio absurda, onde que vira concorrência quem está mais endividado. Por quê? Porque o cara que está mais endividado ganha sobre um ativo por mais dinheiro. E, finalmente, tu começa a entender que você está ganhando dinheiro com dinheiro que não é seu. Porque aí o negócio fica legal. Aí o negócio fica interessante. Por quê? Porque você comprou, como você diz, um apartamento de 500 mil, você não pagou 500 mil. Você paga a entrada. De 100, 20%. 20% de 500 mil é 100 mil. Então, portanto, você, se tiver 100 mil, ganha sobre o valor de 500 mil, porque os outros 400 mil é financiado. E se a parcela do financiamento é paga pelo aluguel, você nunca realmente paga os 400 mil. Se deixasse uma diferença a favor, ainda bem. Mas ali não está o negócio está na valorização. A diferença a favor é tipo quando o aluguel, a parcela do financiamento é bem menor do que o valor do aluguel e fica sobrando um valor ali que pagou já a parcela do financiamento e ainda tem uma sobra. O seu negócio não é essa sobra. Ela é boa, mas o seu negócio não está aqui. Fala para mim aí nos comentários. Sinceridade, gente. Sinceridade. Coloca no comentário aqui. Quem acredita que o negócio do investimento imobiliário é o aluguel? Agora eu já falei que não é, né? Mas quem achava que era? Amanhã. Não, eu vou fazer vou ajudar vocês aqui, ó. Eu sempre achei que era. Até conhecer o Inácio. E eu nunca entendi. Pô, o cara coloca 500 mil no apartamento por causa de um aluguelzinho de 1.000 e pouco, porque na minha cidade o aluguel é 1.000 e pouquinho, entendeu? De 500 mil, claro, um apartamento de 500 mil em São Paulo é alugado 2.500, 3.500, dependendo da localização. Então eu fiquei sempre sem entender, e aí, mas o negócio não está no aluguel, nem na sobra do aluguel. Ela está na valorização do empreendimento. E na amortização, as duas. Que é amortização, que vem com o aluguel, mas está na valorização do empreendimento, que está sendo pago, na valorização de um dinheiro que não é meu, que eu peguei do banco. Isso aí. Isso que é muito, muito forte. Quando você enxerga isso aí, não tem mais que te para nada. Não tem como desver. Não tem como desver. Aí a gente coloca um anabolizante nesse negócio aí. Isso. Quando a gente descobre que existe essa comunidade, nós, microinvestidores, que a gente consegue aí negociar por volume. Lembra que a gente negocia por volume? Quando a gente faz isso, a gente tem aquelas regalias, a gente tem formas diferenciadas de pagamento. Só, não vou deixar vocês esquecerem, não é assunto dessa live, dessa aula aqui,
Mas eu vou estar sempre lembrando você, essa comunidade, a gente potencializa essa oportunidade quando você faz o quê? Investe com bônus, garantias que você não encontra no mercado e tem descontos que você não tem no mercado quando você tem grana para pôr na frente, quando você tem poupança. Então, essa que é a magia. Quem está pegando o DNA da magia? A magia de fazer parte de uma bolha, de um mundo paralelo, onde pessoas se ajudam e por isso a gente tem como fazer um investimento de forma mais segura, em condições diferenciadas, enfim. Desviei do assunto, mas é impossível não falar disso. Depois do workshop, vocês vão entender melhor como que funciona esse Paranauê. E a galera tá pondo dúvida aqui, Inácio. Tá com dúvidas ou tá me questionando? Qual das duas? Ah, tira essa chilena daí, não fala merda aí. Eu não li elas todas ainda. Calma aí. Tá. A gente vai passar a responder perguntas daqui a pouquinho. Eu só queria argumentar uma última coisa, tá? Tem muita coisa ainda pela frente. Ontem a gente passou a live toda falando de que você nem precisa ter a entrada para conseguir investir. Pode parcelar a entrada. Inclusive, a gente negociou para nem o ato pagar. Se tiver o ato, beleza, vamos negociar descontos especiais. Mas se não tiver, não é impedimento para investir. Ok? Vamos passar a perguntas agora. Se eu queria fazer um convite, não sei se você quer fazer um convite para a pesquisa, Vanessa, ou quer fazer convite para a agenda. É assim, ó. Como é que a gente vai precisar? Nós vamos, quanto mais pessoas responder aquela pesquisa, eu vou fazer as duas. Você vai fazer duas coisas hoje, que vai ser, não é para mim nem para o Inácio que você está fazendo. Você está fazendo isso para você, tá? A primeira coisa é você, depois que acabar essa aula aqui, tem um link nos grupos de WhatsApp. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, é porque você ainda não se inscreveu no nosso workshop. Então, você vai lá no Instagram. Quem está no Instagram tem o link na bio para você se inscrever e entrar para um dos grupos do WhatsApp. E se você já está lá dentro a gente colocou um link de uma pesquisa. A gente precisa entender a necessidade de vocês. Se a gente não entende a necessidade, não tem como sanar as suas necessidades. Pô, às vezes você precisa de mais parcelas na entrada. Se você não falar, a gente não vai descobrir. Nós não temos bola de cristal ainda. Quem sabe um dia. Mas, ó, eu não sei se você precisa de mais parcelas de entrada, eu não sei se você tem poupança, porque se tiver, sei lá, 60% da comunidade tem poupança, pô, vamos brigar por mais desconto para quem usar poupança no investimento, que a gente vai trazer aqui para a comunidade. Então, vai lá, responde essa pesquisa, que isso vai reverter em benefício para você mesmo, tá? E ainda hoje, nós vamos liberar dentro desses grupos do WhatsApp, você vai ter que ser muito esperto para conseguir aproveitar esse presente. É um presente raro, tem pouco, mas é um presente. Nós vamos liberar alguns horários da agenda da nossa analista financeira de forma gratuita para você fazer uma videochamada com ela e poder entender a sua situação. Como é que eu posso começar a investir no meu caso? Olha, eu já tenho financiamento, eu estou pagando esse carro aqui, eu tenho essa grana guardada aqui, vale a pena colocar na frente, não vale? Como é que eu faço para me preparar, no meu caso, para conseguir o financiamento na hora da chave? Se você for esperto, fica olhando lá no grupo do WhatsApp, que a gente está só finalizando aqui um teste de um link, para você poder agendar um horário para poder falar com a nossa analista ou alguém do time dela, tá bom? Só que assim, ó, do jeito que a gente solta essa mensagem dentro do grupo do WhatsApp, evapora os horários dela. Então, você vai ter que ser esperto, fica de olho, vai bater no olho ali, que daqui a pouquinho a gente vai liberar para você a possibilidade de você agendar um horário e fazer uma videochamada, tá bom? Sim, eu tenho aqui um link, Vanessa, que peguei dos grupos do WhatsApp. Não sei se você quer compartilhar. É esse aqui.
Coloca... brokerdigitalsbrasil.com, pesquisa workshop 5. Não sei se está Esse certo daí é para ou entrar não. dentro dos grupos do WhatsApp, né? Coloca aqui no chat privado. Não, esse ali é para pesquisa. Ah, pesquisa. Ok, eu vou pôr aqui a pesquisa também. E depois eu mando lá na. E já está no grupo do WhatsApp também. Tá bom. Bora responder perguntas, então. Comentários e observações. O Ivo, boa tarde, Ivo. Cíntia, boa tarde. Leonardo, nosso seu diretor, boa tarde, seu diretor. Ele não conseguiu ver hoje, estava com um assunto aquele das crianças, né? Também que está um rolo ali com... No sul, né? Tá um rolo ali no sul e aí ele foi citado para uma reunião Na com os escola. pais, né? A Patrícia nos pergunta: quanto a administradora cobra para fazer essa gestão do inquilino? Que excelente pergunta, Patrícia. No Brasil, o valor de administração hoje em dia está em torno ao 10% de um mês ou por mês de aluguel. Ou seja, se o aluguel fosse de R$ 1.000, aí o valor seria de R$ 100. Se o aluguel fosse R$ 10.000, o valor a pago de comissão seria R$ 1.000, ou seja, 10%. Dá para negociar em comunidade, do mesmo jeito que a gente, em comunidade, em bloco, a gente não é um fundo de investimento imobiliário, mas a gente meio que atua como se fosse um. Quanto maior a comunidade, maior o poder de negociação. Até o ponto que a gente poderia até comprar um prédio completo, negociar um prédio completo, por que não? De que depende? Do tamanho da comunidade. E você não negocia por 5 unidades, nem 10, nem 20, nem 30. Me dá o prédio tudo. Isso é uma coisa que está no radar. Já aconteceu no Chile, e tenho certeza que vai acontecer, não sei se esse ano, mas daqui uns... no início do ano que vem, acredito que pode acontecer. E do mesmo jeito que a gente negocia com as incorporadoras, nada quita que a gente negocia com a administradora, a empresa da administração. E também, por que não, negociar com o banco. E também, por que não, com a empresa de, sei lá, impostos para criar holdings de investimentos imobiliários, por exemplo. Fazer inteligência tributária. Então, a gente faz parcerias. Nos rodeamos de parceiros. E negociamos em comunidade. É isso aí, Patrícia. Espero ter respondido qualquer coisa. Estaremos aqui amanhã no mesmo horário. Ciro nos pergunta: o segredo não está em viver de aluguel, e sim na valorização do patrimônio que você está construindo. O Ciro, você falou das palavras mágicas. E a valorização gera só 50% do verdadeiro lucro. O verdadeiro lucro também está na somatória de 3 fontes de ingresso que o investimento imobiliário tem. Número 1, o aluguel. O mais fácil de entender, na minha opinião, o mais importante, porque senão não se paga sozinho, é você que está pagando, não se cumpre. Você pode até estar fazendo um bom investimento, como o Ciro está meio que, entre aspas, entre linhas falando. O verdadeiro negócio está na valorização, concordo com você. Só que nossa promessa aqui na Broker Digitais não é só investir em apartamentos. É investir em apartamentos para fazer com que se paguem sozinho. Seja as duas coisas. A gente quer as duas. Se você não tem inquilino, não se paga sozinho. Se você não tem financiamento, não se paga sozinho. É você que pagou. Comprou à vista, talvez. Por Então isso você que precisa... mãe. precisa das duas coisas. Então, concordo com você. Primeiro é aluguel. Para conseguir esse fato de que você paga sozinho ou praticamente sozinho. O aluguel aumenta no tempo e a parcela do financiamento diminui no tempo. Então, mais cedo do que tarde, essa diferença é positiva. Mas o fluxo de caixa não é o que a gente realmente ganha. Como o Ciro fala aqui. O que realmente a gente ganha é na valorização do imóvel. Quando você comprou em 500 mil, vendeu por 1 milhão. Aí você ganhou 500 mil. Falso. Você ganhou mais do que 500 mil, porque veio a terceira.
variável de ingresso, que é a amortização. Que para quando o apartamento vale R$1 milhão, quando você comprou ele em 500 mil, tudo bem que você pagou um 20% de entrada, parcelado ainda. Mas você, desses 400 mil de empréstimo, você fala empréstimo? De dívida que você pegou, você não está devendo 400 mil quando você vende o apartamento. Talvez você está devendo uns 250, 300 mil. Porque cada vez que você paga uma parcela, tem um percentual de juros e outro percentual de amortização, diminuição da dívida. Então, portanto, você está devendo para o banco talvez 300 mil, vamos fechar em 300 mil, vale 1 milhão, e você sobra 700 mil. Desses 700 mil, 100 você já tinha, ou pré-investiu, né? Você ganhou 600 mil. Você sextuplicou seu patrimônio. Você não tinha nada, só que pagou a parcela na entrada em parcelas. Vamos supor que você conquistou pagar 100 mil de entrada. Em 10 anos, se o apartamento se duplicou de valor, você sextuplicou seu patrimônio. Esse aqui é o verdadeiro poder do investimento imobiliário. A Salesa Mariano fala, nossa, quanto conteúdo maravilhoso. Que bom que você está gostando, Salesa. Seja bem-vinda. Ana Col, mas quando compramos financiado e temos o dinheiro para quitar a dívida ou deixar ele alugado se pagando, o dinheiro da quitação comprar outro apartamento? Que boa pergunta, Ana Col. Muita boa pergunta. E essa é uma resposta não tão simples de responder. Porque vai depender de seus objetivos profundos. Tem gente que quer liberdade financeira, morar do aluguel. Nesse caso, quitar a dívida é o caminho. Tem gente que não, que está na fase prévia, tem gente mais jovem, que está construindo patrimônio. Aí, talvez seja melhor negócio você reinvestir esse dinheiro, você reinveste para comprar um outro apartamento. Ah, mas como que eu vou conseguir um segundo financiamento? É porque o aluguel faz parte da sua renda, então você fica equilibrado, ingressos, dívidas, patrimônio. Seu patrimônio está aumentando, sua dívida está diminuindo e seu ingresso está aumentando. Então, se você está equilibrado com o aluguel igual que a dívida, aluguel igual que a parcela do financiamento, você está equilibrado aos olhos do banco. Você é mais riscoso, mas está equilibrado, é mais rico. Mais riscoso porque seus ingressos começam a ser variáveis. O aluguel é um ingresso variável. Não é como um salário fixo. Então, não é uma resposta tão simples. Eu, por exemplo, Inácio Corrales, estou uma fase da minha vida atrasada. Se eu tivesse descoberto o que eu sei hoje, quando eu tinha 30 anos, que foi quando eu comecei a fazer investimentos imobiliários e fiquei parado por 10 anos, outra história canta. Seria outra história totalmente diferente. Hoje estou construindo patrimônio. Muito. Vou fazer o seguinte, ó. Como tem uma ideia aqui, como a agenda da Raquel ela é bem escassa, quem tirar um print aqui, escrever uma coisa bem bacana lá nos stores e marcar a Brokers, eu vou pegar e vou ver o print mais legal ali, com o comentário mais bacana do que aprendeu nessa aula de hoje. E aí essa pessoa que a gente sortear vai garantir ali uma videoconferência com a Raquel. Então, Inácio, faz uma careta aí, ó, para o pessoal tirar print. O print. Tá bom. Pode tirar print aí. Aqui o Douglas falou que chegou agora e o Salésio Mariano nos pergunta: estou limpando meu nome. Fala R$2.000. Falta R$2.000 para ela terminar de pagar pagar a dívida dela. Então, eu estava até escrevendo uma resposta para ela aqui. Dependendo, Salésia, você já pode começar a pagar a entrada do apartamento. Se você conseguir pagar a sua dívida, provavelmente falta 2 mil só, falta pouco. Aí até a entrega da chave, você vai estar quitado, você vai consegue financiamento, então você já está pagando a entrada, mesmo não tendo quitado essa dívida, entendeu? Mas eu recomendo fortemente que você passe uma análise.
Isto. Se você conseguir explicar, e aí você estava falando que você emprestou dinheiro, você ferrou, se você conseguir explicar para a incorporadora, com nossa ajuda, que você é realmente uma boa investidora, que cumpre os pagamentos, que está quitando sua dívida aqui, mas na data de entrega, daqui a 2 anos, você vai estar limpa, vai estar bem preparada, você realmente quer investir e tal, dá para conversar com a incorporadora. Essa incorporadora aqui é flexível nesse sentido. Elas não são burros. Tá? E O, o Wagner está nos perguntando se dá para utilizar o FGTS na entrada. Infelizmente, não não, dá. o FGTS é só para amortizar. Não nessa oportunidade de Amortizar, não, investimento. para pegar menos financiamento. Isto. Não dá para pagar a entrada, só para pegar menos financiamento. A entrada tem que pagar de qualquer jeito. E nesse projeto não vai, até onde eu sei, não vai dar. Inclusive, tu me fez duvidar agora. Vou perguntar e eu respondo amanhã na live da manhã. Combinado? Aqui Mas para pagar a Diego, entrada, não. Definitivamente não. o Diego fala, a construção leva pelo menos 18 meses, depois tenho que financiar. Onde entra o aluguel? O aluguel, tipo, você investe na entrada, vai pagar lá os 18 meses, parceladinho para a incorporadora. Isso depende muito de incorporadora, tá? Aqui, na comunidade, a gente consegue negociar, Diego, essa entrada em várias parcelas. Então, lá na frente você vai receber as chaves, e aí é lá que você pega o financiamento. Isso. Que só pagou a entrada para a incorporadora parcelada, ou se você tem grana, você pagou à vista e tal. Você pega o financiamento e aí quem é que vai pagar essa parcela do financiamento? Aí você aluga. E aí o aluguel paga a parcela do financiamento. Isso. Eu acho que. Aí o Diogo pergunta assim: como vou alugar o imóvel se está sendo construído ainda? É a mesma coisa. Essa é a mesma pergunta, Você não vai conseguir alugar, você vai só na hora que estiver pronto. Por isso que a gente vai pagando a entrada parcelada, até ele ficar pronto. Lá na frente, 36 meses, 8 meses. É isso, não tem mais dúvidas. E amanhã nós vamos falar sobre financiamento, gente. Financiamento, não existe essa parada que a gente está falando aqui para você se você não sabe como é que você consegue financiamento, como é que você se prepara para o financiamento. Como é que você vai estar bonito para o banco te olhar e falar assim, vou dar o financiamento para esse cara, lá na frente, tá? Então, nós vamos falar sobre isso amanhã. Tem uma especialista que vai participar aqui com a gente, a nossa queridíssima Raquel, a mesma que vai liberar alguns horáriozinhos para os espertos, hoje à tarde, que vai agendar um horário para falar com a Raquel. E ela vai estar com a gente amanhã e nós vamos tirar dúvida do pessoal. Você que tem dúvida sobre financiamento, não perde a oportunidade. O cavalinho está passando selado, é só montar em cima e pegar carona. Gente, forte abraço, obrigado por ter participado. A gente conversa amanhã que vamos falar sobre financiamento. Tchau, tchau, tchau. Bye, bye. Eu tenho uma pergunta aí. Eu te respondo, Ana, amanhã.